Nesta segunda parte da aula sobre formação sociocultural do Brasil, vamos retomar a discussão sobre o conceito de cultura que apenas iniciamos na primeira parte, para então falarmos de cultura brasileira. Ou será mais adequado dizer culturas brasileiras? Vamos acompanhar e responder esta pergunta. Vamos lá. Para o professor Alfredo Bossi, estamos acostumados a falar em cultura brasileira assim, no singular, como se existisse uma unidade prévia que aglutinasse todas as manifestações materiais e espirituais do povo brasileiro. Mas é claro que uma tal unidade ou uniformidade parece não existir em sociedade moderna alguma, e menos ainda em uma sociedade de classes. Com a população mais miscigenada do planeta, o Brasil é mesmo um caldeirão de culturas, fruto dessa aproximação que se desenvolveu desde os tempos de colonização, a qual, como sabemos, não foi necessariamente um processo amistoso entre colonizadores e colonizados, entre brancos e índios, entre brancos e negros. Se é verdade que portugueses, indígenas e africanos estiveram em permanente contato, também, meus amigos, é fato que essa aproximação foi marcada pela exploração e pela violência impostas a índios e negros pelos europeus colonizadores, os quais, ao seu modo, tentavam impor seus valores, sua religião e seus interesses. Porém, ao retomarmos a ideia de cultura adotada no fim da primeira parte desta aula, podemos afirmar que, apesar desse contato hostil no primeiro momento entre as etnias, o processo de mestiçagem contribuiu para a diversidade da cultura brasileira, no que diz respeito aos costumes, às práticas, aos valores, entre outros aspectos que poderiam compor o que alguns autores chamam de caráter nacional. A culinária africana misturou-se à indígena e à europeia. Os valores do catolicismo europeu fundiram-se às religiões e aos símbolos africanos, configurando o chamado sincretismo religioso. As linguagens e vocabulários afro e indígenas somaram-se ao idioma oficial da coroa portuguesa, ampliando as formas possíveis para denominarmos as coisas do dia a dia. O gosto pela dança, assim como um forte erotismo e de apelo sexual, juntaram-se ao pudor de um conservadorismo europeu. Assim, do vatapá ao chimarrão, do frevo à moda de viola caipira, da forte religiosidade ao carnaval e ao samba, tudo isso, a seu modo, compõe aquilo que conhecemos como cultura brasileira. Ela seria resultado de um Brasil cadinho, no qual as características das três raças teriam se fundido e criado algo novo, o brasileiro. Além disso, do ponto de vista moral e comportamental, acredita-se que o brasileiro consiga reunir ao mesmo tempo características contraditórias. Se por um lado haveria um tipo de homem simples, acostumado a lutar por sua sobrevivência contra as hostilidades da vida, como a pobreza, valorizando o mérito das conquistas pessoais pelo trabalho duro, por outro lado, este mesmo homem seria conhecido pelo chamado jeitinho brasileiro, o qual encurta distâncias, aproxima diferenças, reúne o público e o privado. Ainda hoje, há quem possa acreditar que nossa mistura étnica tenha promovido uma democracia racial ao longo dos séculos, com maior liberdade, respeito e harmonia entre as pessoas de origens, etnias e cores diferentes. Contudo, meus amigos, essa visão pode esconder algumas armadilhas. Nas ciências sociais brasileiras, não são poucos os autores que já apontaram a questão da falsidade dessa democracia racial, apontando para a existência de um racismo velado, implícito, muitas vezes nas relações sociais. Dessa forma, o discurso da diversidade
em todos os seus aspectos, como em relação à cultura, do convívio harmônico e da tolerância entre brancos e negros, pobres e ricos, acaba por encobrir ou sufocar a realidade da desigualdade, tanto do ponto de vista racial como de classe social. Ainda hoje, mesmo com leis claras contra atos racistas, é possível afirmarmos a existência do preconceito de raça na sociedade brasileira. No transporte coletivo, na escola, até mesmo no ambiente de trabalho. Isso não significa que vivamos numa sociedade racista e preconceituosa em sua essência, mas sim que esta carrega ainda muito de um juízo de valor dos tempos do Brasil colonial, de forte preconceito e discriminação. Além disso, se a diversidade cultural não apagou os preconceitos raciais, também não diminuiu outro ainda muito presente, dado pela situação econômica social do indivíduo. É preciso considerar que a escravidão trouxe consequências gravíssimas de ordem econômica para a formação da sociedade brasileira, uma vez que os negros, pobres e marginalizados em sua maioria, até hoje não possuem as mesmas oportunidades, criando-se uma enorme distância entre as estratificações sociais. Como sugere o antropólogo Darcy Ribeiro, mais do que preconceitos de raça ou de cor, os brasileiros têm um forte preconceito de classe social. Dessa forma, o Brasil da diversidade é ao mesmo tempo o país da desigualdade. Por isso tudo, é importante que, ao iniciarmos uma leitura sobre a cultura brasileira, possamos ter um senso crítico mais aguçado, tentando compreender o processo histórico da formação social do Brasil e seus desdobramentos no presente, para além das versões oficiais da história. Bem, meus amigos, chegamos ao fim de nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre a formação sociocultural do nosso povo brasileiro. Até mais!